Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal Pacto de Fé e Oração. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e impactantes da Bíblia, Eliseu e os ursos de Deus. Preparem-se para uma narrativa cheia de mistérios, julgamento divino e o poder de um profeta que não deve ser subestimado. Você já se perguntou o que realmente aconteceu quando Eliseu foi zombado por um grupo de jovens e o que veio depois? Neste vídeo, vamos explorar o contexto histórico, quem era Eliseu e qual era o seu papel em Israel naquela época, o incidente chocante, a caminhada de Eliseu para Betel e o encontro com jovens zombadores, a reação de Eliseu, a maldição proferida em nome do Senhor, a intervenção divina, como duas ursas surgiram e o que isso nos ensina sobre o respeito aos ungidos de Deus, lições espirituais, o que essa história muitas vezes mal compreendida realmente significa para nós hoje sobre a autoridade, irreverência e a justiça divina. Preparem-se para uma análise profunda. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E agora, vamos desvendar a história de Eliseu e os ursos de Deus. Existe uma história na Bíblia que a maioria das igrejas provavelmente nunca vai te contar. Uma história tão perturbadora, tão sombria, que quando você a conhecer, vai questionar muito do que te ensinaram. Esta é a história de Eliseu e os ursos de Deus. Eliseu não era um profeta qualquer. Ele era o sucessor de Elias, um dos homens espiritualmente mais poderosos que já existiram. Eliseu tinha visto o seu mestre ser levado aos céus num carro de fogo. Ele herdou o manto, o poder e a autoridade divina. Mas o que Eliseu estava prestes a fazer mudaria tudo. Naquele dia, Eliseu subia em direção a Betel. Era uma jornada comum, uma subida tranquila pela estrada. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que ficaria registrado para sempre nas Escrituras. Eliseu era careca. A Bíblia deixa isso bem claro. E naquela época, a calvície era por vezes vista como algo vergonhoso, um sinal de fraqueza. E havia um grupo à espera dele. De repente, um grupo de jovens aparece. A Bíblia diz, rapazes pequenos, mas muitos estudiosos acreditam que eram adolescentes ou até mesmo jovens adultos. Não eram criancinhas inocentes. E eles começam a gritar para Eliseu, sobe, calvo, sobe, calvo! Sobe, calvo! Parece uma provocação inofensiva, não é? Mas não era apenas uma piada sobre a sua calvície. Era uma zombaria do que tinha acontecido com Elias. Sobe era uma referência direta ao arrebatamento de Elias aos céus. Eles estavam a dizer, onde está o teu poder? Onde está o teu Deus? Por que é que tu não sobes também, careca? Era uma blasfêmia. Uma zombaria não só do profeta, mas do próprio Deus. E Eliseu virou-se. A Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. E então, aconteceu algo que mudaria tudo. Duas ursas saíram do bosque, e a Bíblia registra com uma frieza assustadora, e despedaçaram 42 deles. 42 jovens, despedaçados, por ursos, por zombarem de um profeta de Deus. Agora, a pergunta que todos se fazem quando leem esta história é: por quê? Por que é que Deus permitiu isto? Por que é que 42 jovens tiveram de morrer por gozarem com um homem careca? A resposta é mais profunda do que se imagina. Primeiro, não eram crianças inocentes. Eram jovens conscientes a zombar publicamente do representante de Deus. Era um ato de rebeldia pública contra a autoridade divina. Segundo, Betel era uma cidade conhecida pela idolatria. Jeroboão tinha colocado ali bezerros de ouro. Era um centro de apostasia, de afastamento de Deus. Aqueles jovens representavam uma geração que tinha rejeitado completamente a Deus. Terceiro, aquilo foi um julgamento divino, um aviso para toda a nação de Israel. Não zombem dos meus ungidos. Mas há algo que poucos percebem. Eliseu não ordenou que os ursos atacassem. Ele apenas os amaldiçoou. Foi Deus quem enviou os ursos. Deus estava a dizer, chega, a zombaria acabou, o julgamento começou. Então, o que é que esta história significa para nós hoje? Primeiro, Deus não é apenas um avô simpático.
Ele é santo, ele é justo, e ele não tolera a zombaria contínua. Segundo, as palavras têm poder. O que dizemos sobre Deus e sobre os seus servos tem consequências reais. Terceiro, existe um limite para a paciência de Deus. A uma dada altura, o julgamento chega. Mas há uma boa notícia. Enquanto há vida, há tempo para se arrepender. Enquanto você está a respirar, Deus ainda está a dar-lhe uma oportunidade. Eliseu foi um profeta de julgamento, mas Jesus veio como um profeta de graça. A questão é, o que você vai fazer com essa graça antes que o julgamento chegue? A história de Eliseu e dos ursos não é sobre um Deus cruel. É sobre um Deus que protege os seus servos. Um Deus que não tolera a blasfêmia. Um Deus que é amor, mas também é justiça. Se você já zombou de Deus, se ignorou os avisos, hoje é o dia de mudar. Porque os ursos de Eliseu eram físicos. Mas o julgamento final é eterno. Você foi avisado. Obrigado por assistir. Se este vídeo te fez pensar, deixa um comentário e partilha com alguém que precisa de ouvir esta mensagem. Até a próxima.